E nessa semana, você deve ter visto a notícia, inclusive nós falamos disso aqui, de Bronny James, de 18 anos, filho do astro, então, da NBA, LeBron James, que sofreu uma parada cardíaca enquanto treinava com o time de basquete. No Brasil, quando a gente olha também para os casos de infarto que são registrados por mês, eles dobraram nos últimos 15 anos. E essa média mensal de internações subiu quase 160% nesse mesmo período entre jovens de até 30 anos. Para entender melhor, quando a gente olha um jovem que é tão novo e também pessoas que infelizmente são próximas a gente e que sofrem por um processo como esse, a gente fica se perguntando como é possível algo acontecer com alguém que é tão jovem. Eu vou conversar agora com Agnaldo Piscopo, diretor do Centro de Emergência Cardiovasculares da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, doutor que já aparece aqui na minha tela. Uma ótima noite, doutor, é um prazer te receber aqui. Boa noite a todos. É realmente um tema extremamente relevante e preocupante, né? Quando a gente vê um jovem com morte súbita, um jovem vítima de uma doença do coração, uma doença não esperada, sempre faz a gente refletir o que deu errado, né? Alguém muito jovem morrer numa atividade física, a gente entende que alguma coisa deu muito errado e isso tem acontecido com maior frequência. Fatores de risco, né, cada vez mais frequentes e a gente se expondo desses fatores de risco ainda muito jovem, com certeza tem contribuído com o aumento de pessoas infartadas e também decorrente aí o quadro descrito como morte súbita. Então isso preocupa bastante, Rafael. Doutor, pegando esse exemplo que o senhor nos deu, quando a gente olha para alguém jovem e que pratica esporte, o primeiro impacto quando nós vemos uma notícia como essa é que nós imaginamos que um atleta ele passa constantemente por exames, é acompanhado de muito perto de uma equipe médica. Como que explica? A gente está falando de algo que ocorre naquele momento, pode ser uma má formação, mas uma má formação também ela não poderia ser analisada com um pouco de antecedência e que esses riscos fossem colocados sobre a mesa? Como que a gente consegue contornar um caso onde alguém jovem e praticante de esporte, por exemplo? Olha, é importantíssimo a gente ressaltar que mesmo fazendo todos os exames, nós, submetido aí a uma atividade física, principalmente uma atividade física profissional, pessoas que correm maratona, pessoas que fazem atividades aí, mesmo no dia a dia, podem ter um evento cardíaco não esperado. Nem todo exame pode detectar alterações. Lógico, se nós tivermos uma pessoa que já tem um antecedente familiar de morte súbita, alterações que podem estar relacionadas com alterações cansaço fácil, uma pessoa que mudou a sua atividade, alguma coisa que pode estar suspeitando. Mas os processos inflamatórios, por exemplo, os virais, alterações que a pessoa pode ter ali naquele evento, alterações eletrolíticas, ou seja, uma desidratação, uma atividade física extenuante que altera ali os íons como potássio, magnésio, outras alterações, ou alterações genéticas que não são ali detectáveis nos exames. Exames que são feitos na avaliação pré-atividade física, ela pode realmente passar desapercebida e o evento acontecer de uma forma súbita, como aconteceu aí na descrição dessa notícia. Deixa a gente muito preocupado, mas logicamente nós não vamos conseguir zerar o número de mortes súbitas no mundo, mas a gente pode evitar um número grande através de uma boa anamnese, que é aquela conversa que o médico tem, sabendo se existe histórico familiar, se houve uma mudança do hábito, ou seja, aquela pessoa que não está conseguindo acompanhar a atividade física. E uma coisa importantíssima, se a pessoa está inflamada, se a pessoa está doente, se a pessoa tem alguma coisa que relacionada a uma doença que ela não deve treinar, ela deve adiar, ela deve procurar assistência médica. O processo inflamatório pode desencadear ruptura de placa de gordura, aquela placa que já pode estar ali localizada na nossa coronária, que é a artéria que leva o sangue para o coração e realmente pode levar o paciente a infarto. Nem toda morte súbita é infarto, mas nós temos uma grande parte de morte súbita relacionada ao infarto agudo. E a gente também tem malformação, como você mesmo disse, cardiopatias estruturais, arritmias cardíacas não detectadas, que tudo isso poderia ser realmente detectado através de um exame físico, uma boa anamnese e exames complementares. Doutor, quando a gente olha para o paciente que passa por infarto, a gente também ouve, às vezes, falar que tratar esse paciente que é mais jovem, e quando olhamos também para o risco de morte, quanto mais jovem é mais difícil sobreviver a um quadro como esse. Essa lógica realmente ela é real, porque é muito comum a gente ouvir isso por aí.
Olha, é interessante essa afirmação porque quando o paciente ele é idoso, ele morre mais, ele tem prognóstico pior. Mas o que as pessoas normalmente deixam muito preocupado é que a pessoa abaixo de 60 anos, e abaixo de 60 anos para a gente, na medicina, na cardiologia, é um paciente jovem, ele é acometido mais de morte súbita. Então, se a pessoa infartar antes de 60 anos, metade das pessoas com infarto, 50%, não chegam a vir ao hospital. Ele tem arritmia cardíaca. A arritmia mais comum é a fibrilação ventricular. E essa arritmia cardíaca, a fibrilação ventricular, decorrente ao infarto agudo do miocárdio, ela é mais comum no jovem. Então, quando nós treinamos nossos residentes, treinamos nossas equipes, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, faz esse treinamento, a gente sempre ressalta, pessoas jovens têm mais arritmia cardíaca na fase inicial do infarto, na primeira hora. Por isso, toda a vigilância. E você tem toda a razão em afirmar, esse paciente, embora, se a gente contar do início até a alta hospitalar, os idosos morrem mais, mas os pacientes jovens têm mais arritmia cardíaca e morrem nas primeiras horas, ou seja, aquela fase inicial. E como grande parte ainda não chegou ao hospital, e também a comoção de uma pessoa que morre muito cedo é muito maior. E aí também os fatores de risco dos atletas, primeiro o treinamento já é um fator de risco importante. Quando a gente deixa uma pessoa preparada, ou seja, aquela pessoa que acaba tendo ali, ele acaba hipertrofiando o coração, alguns hipertrofiam mais, alguns têm alguma cardiopatia decorrente ao próprio treinamento, isso nós estamos falando em pessoas que têm alguma predisposição, mas também hoje aqueles fatores, que aí é importante essa mensagem quando nós estamos falando para tanta gente. Cuidado, né, com os excessos, né, aqueles pré-treinos, aquilo que você vai fazer mais do que você pode porque você não está preparado, né? Hoje, hormônios para tentar fazer hipertrofia muscular, tudo isso são fatores de risco importantes e podem sim culminar com morte súbita, arritmia cardíaca, né, decorrente aí a hipertrofia do coração ou até alterações da coagulação, levando a trombo do coração e infartando de verdade. Não é infrequente, Rafael, a gente encontrar hoje pessoas com menos de 30 anos com infarto agudo do miocárdio, com artéria fechada. E uma coisa importantíssima, droga, ou seja, o uso de cocaína, o uso de maconha, o uso de outras drogas sintéticas, aí predispondo à arritmia cardíaca e a infarto agudo do miocárdio também. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, o tempo passou voando. É claro que a gente tem tantas outras perguntas, mas a gente consegue sanar todas elas numa única vez. Mas já fica aqui o convite aberto para outra oportunidade, a gente conseguir debater esse tema e também ajudar as pessoas a pelo menos entender a importância e a gravidade que tem esse quadro e como viver da melhor forma possível para evitar ser vítima. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, boa noite a todos. Até mais.